Oi, gente! Neste vídeo eu quero estar compartilhando com vocês a minha experiência de estar trabalhando com kit festa de mesa, kits para pequenas comemorações. Então, tem 15 dias que eu anunciei que estava trabalhando com esse produto e graças a Deus eu já fiz 5 festas, mas eu tive muitas dúvidas no início, fui me aprimorando com muitas ideias aqui do YouTube. Eu resolvi, através de uma amiga, a fazer esse kit na mesa. Ela tem uma loja de roupa, Garagem da Moda, já segue lá no Instagram, Garagem da Moda 2. Foi assim, a Cileide mandou uma foto para mim da internet de uma festa na mesa. Então, perguntando o que ela estava fazendo aniversário, o que eu achava da ideia, beleza. Aí eu dei minhas dicas e tudo de roupa, a gente conversou um pouco, aí acabou, a gente passou o dia. Aí quando foi à tarde eu pensei, eu digo, meu Deus, isso era uma coisa boa para mim investir. Por quê? Como mãe, dona de casa, mãe de dois, fica muito complicado uma mãe empreendedora, uma mãe ter um emprego fora, por quando você não tem rede de apoio. Quando eu fiquei grávida da Heloísa, eu tinha a minha mãe, que quando a Heloísa nasceu ficou cuidando dela por quase 3 anos. Era ótimo, eu trabalhava fora, né? Ela cuidava da minha filha e tudo, era muita correria, como quem é mãe sabe, quando a gente trabalha fora, chega em casa e trabalha em dobro. Então, aí minha mãe ficava com a Heloísa, eu trabalhava. Só que eu engravidei do Caleb. Aí não teve como mais a minha mãe ficar, até porque a minha mãe começou a se aprimorar nos bolos e doce, assim a agenda dela ficou muito cheia, já não tinha como, tipo, ter total atenção para as crianças, né? Porque quando você começa a empreender, trabalhar em casa, só quem sabe, só quem faz isso sabe como é difícil. Porque você tem a sua casa, a atenção dos seus filhos, tudo em um lugar só. Você não consegue separar. Você tem que, tipo assim, organizar muito bem seu tempo para você dar conta de tudo. Porque não é como você fecha a sua porta, vai para uma empresa, lá você resolve de tudo, volta, você à noite organiza a sua casa, organiza seus filhos, para de manhã cedo você ir trabalhar. Não é assim. A gente já acorda com aquela responsabilidade de almoço, de café da manhã, colocar a criança na escola, para a gente organizar o nosso tempo o dia inteiro para fazer as encomendas. Sem falar quando você trabalha no manual, fazendo bolo, decoração de docinho, essas coisas, recorte de papelaria, tudo isso leva muito tempo, muito tempo mesmo. Só quem gosta mesmo do desafio para encarar, fazer ou uma renda extra ou fazer isso o seu próprio negócio. Tem que ter muita coragem. Então, a partir do momento que o Caleb nasceu, minha mãe não podia mais ficar com as crianças. Aí, como eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, eu não tinha, como é que eu posso dizer? Eu não me adaptava a ficar em casa sem fazer nada. Não é sem fazer nada, porque quem tá em casa faz muita coisa, trabalha muito mais até de quem trabalha fora. Pode deixar aí nos comentários se vocês concordam comigo, que a gente, mãe, dona de casa, às vezes trabalha muito mais do que quando a gente trabalha fora, numa empresa, num escritório, qualquer outro lugar. Quando eu tava grávida do Caleb, chegou a pandemia, aí foi aquele sufoco, a gente não saía de casa. Como vocês sabem, né? A pandemia não foi fácil. A gente que engravidou na pandemia, se você também engravidou que tá assistindo esse vídeo, você tem que se considerar uma vitoriosa, porque foi muito difícil mesmo. Além de toda a agonia da gestação, né, eu chego a me emocionar às vezes porque a pandemia ela veio mesmo para chacoalhar as pessoas, tipo assim, a gente se uniu mais, a gente corrigiu muitos nossos erros. Eu não sei se aconteceu com você aí do outro lado, mas assim, foi um momento que a gente se apegou mais ainda com Deus. Teve muita angústia, mas teve muitas também alegrias.
No caso, eu, né? Na minha família, graças a Deus, deu tudo certo. A gente passou pela pandemia. Eu tive a minha gestação, graças a Deus, foi tudo em paz. Minha cesárea também foi tudo em paz. Aí, resumindo a história, eu ali naquele sufoco como é que eu posso dizer? Sem me adaptar a esse ritmo, né, de ficar presa dentro de casa, era muito angustiante, porque eu era acostumada a sair, a trabalhar, a conversar. Você que tá aí do outro lado, você sabe quando a gente sai do emprego, admitir. Nesse caso, eu pedi para sair do emprego porque eu fiquei grávida, eu não estava me sentindo bem no ambiente. Eu sou daquele tipo de pessoa assim, se esse lugar não me faz feliz, eu simplesmente me retiro. Eu não quero saber se eu vou perder, se eu vou ganhar, eu não quero saber. Eu me retiro e pronto, só isso. Eu boto nas mãos de Deus e vou. Foi isso que eu fiz. Eu não estava me sentindo bem, após o momento que eu engravidei, eu não estava me sentindo bem. Não era nem a gravidez, era o ambiente do trabalho, eu não estava me fazendo bem. Então eu simplesmente fui. Você que chegou aqui nesse vídeo, eu tenho certeza. Ou você é uma pessoa desempregada e está procurando fazer um negócio com pouco dinheiro e que dê retorno, ou você é uma mãe que vive em casa, mas que quer ter o seu próprio dinheiro, a sua utilidade, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Nívia, mas você acha que você precisa? Às vezes não é questão de precisar, porque o que o meu marido ganha é suficiente pra gente se organizar e tudo, só que eu parto, no meu caso, para o lado da minha mente, tipo assim, foi muitos anos trabalhando para os outros, foi muitos anos saindo de casa, tipo, eu tinha muitas amizades, então, pra mim, eu me sinto um pouco sufocada, tipo assim, em estar só com a responsabilidade da casa. Eu gosto da comunicação com as pessoas, eu gosto de servir, eu gosto de ir no centro fazer compra. E às vezes nem todo mês você tem um dinheiro extra para você estar indo distrair sua mente fora. Eu não sei se vai ficar entendido para vocês. Deixe nos comentários alguma pergunta que vocês queiram saber dessa nova jornada minha e tudo. Sim, aí na pandemia eu fiquei grávida e saí do emprego. Mas nisso, meu marido ainda não estava fixo no trabalho. A gente estava assim, se adaptando, né? A tudo, a chegada de um novo bebê, enxoval, muita responsabilidade e tudo. Aí eu resolvi, eu digo, eu preciso gerar uma renda extra. Até então, a pandemia não tinha pegado com força, né? Aí fui lá, peguei um dinheiro que meu esposo tinha, a minha mãe também, conversei com ela, ela até teve um sonho sobre a gente estar trabalhando junto. Depois eu venho aqui e conto para vocês mais em detalhado a nossa jornada na Páscoa, que foi incrível. Só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Já vai fazer, eu acho que 5 anos que a gente tá nessa jornada, né, da Páscoa. E eu continuo trabalhando com a Páscoa, graças a Deus. Eu posso até trazer mais detalhes aqui para quem trabalha na Páscoa e quer iniciar na Páscoa também. Eu posso estar trazendo dicas. Mas assim, eu vou até deixar aqui as minhas primeiras fotos da Páscoa aqui no cantinho do meu cardápio, de tudo que eu fiz, assim, os detalhezinhos, para vocês verem como eu iniciei. Foi incrível, porque eu olhando para o meu cardápio, ele vai estar aqui, eu fico imaginando assim, meu Deus, como foi que as pessoas confiaram em encomendar o nosso produto, porque foi muito simples. Tipo assim, eu não tinha muita ideia, eu não tinha tanto dinheiro para investir em caixa de chocolate para colocar os ovos de colher e tudo, eu não tinha esse recurso. Meu cardápio foi muito simples, mas mais uma vez eu tenho que agradecer a minha amiga Sirlene. Ela pegou os meus anúncios, que eu sempre gostei de mexer com editação, né? Eu fiz meu cardápio direitinho e tudo, não só joguei aquela foto lá nos grupos, né? Fiz o meu cardápio, expliquei como era que eu estava trabalhando. Aí pedi para minha amiga divulgar para mim e foi através dela, gratidão sempre a ela, que tudo que eu faço ela me apoia. Foi através dela que eu consegui o meu primeiro cliente, foi um cliente de mercado.
E quando a cliente entrou em contato comigo, falando, né, olha, eu quero encomendar ovos de Páscoa. Eu já fui para esse assunto, porque aqui é um canal de empreender. Aí eu quero contar um pouco para vocês agora essa questão, porque foi tudo onde eu comecei, né? Onde eu desisti de voltar para CLT, em assunto, porque é o meu primeiro vídeo e tudo, muita coisa para contar para vocês. Mas voltando, né, à história, eu fiz, né, o meu primeiro cardápio, tudo. Aí minha amiga divulgou no grupo dela e quando foi a minha primeira cliente, ela ligou pra mim, acho que mandou o zap, falando que queria ovos em quantidade. Aí eu, meu Deus do céu, será que ela quer 10 ovos? Olha a minha mentalidade. Será que ela quer 10 ovos? Aí quando ela me disse que queria quase 150, eu não sei, eu não tô aqui, que eu não ia nem falar sobre isso, mas a conversa me levou a isso. Eu não tô aqui mesmo com os papéis, né, notado quantos ovos eu fiz na primeira Páscoa, mas ela me pediu, chegando perto de 150 ovos, eu fiquei pasmada. Eu digo, meu Deus, eu vou trabalhar com 150 ovos, não acredito. A minha mãe não acreditou. E ali eu fui produzindo, fui fazendo, a gente fez entrega. Vou deixar aqui foto também da nossa entrega. O carro foi cheio, a mala foi cheia de ovos. E isso, a gente começou, né, a empreender. Fiz ovos de colher com aquele cardápio simples. As pessoas confiaram no meu trabalho, fiz ovos de colher. Vou deixar a foto aqui dos ovos que a gente fez, os mais bonitos. Porque os que eu fiz para tirar foto foi tipo assim, simples na minha casa, com uma colher mesmo de sobremesa. Gente, foi incrível como Deus me abençoou na Páscoa, na primeira Páscoa 2020. Foi a nossa primeira Páscoa. Eu e a minha mãe, nós trabalhou demais. A gente ia dormir 4 horas da manhã fazendo ovos. E é uma ótima ideia para quem quer começar agora. Comece com chocolate, que você tem um retorno alto, porque tudo é caro, né, de Páscoa. E foi muito bom. Aí a gente já tá na nossa quinta Páscoa, né? Graças a Deus eu vou começar a trabalhar a partir de amanhã já. E quando a Páscoa acabou, eu disse, ora, meu Deus, eu vou fazer o quê? Aí foi onde eu tive a ideia com a minha mãe da gente fazer caixinhas para o Dia da Mulher. Caixinhas para o Dia da Mulher de trufa com o nome amiga, com o nome eu te amo, né, pro marido da esposa. Vou deixar a foto da primeira caixinha que eu fiz. Por incrível que pareça, essa caixinha só é a casca da trufa, ela não tem recheio. Só foi mesmo pra gente divulgar a foto. Porque quando eu investi na Páscoa, meus primeiros ovos, eu gastei em base de R$ 60 para fazer eles, né, os de colher e tudo, porque a gente, tipo, só a barra era R$ 20 na época. Eu trabalho com aquela barra pronta que a gente só derrete, não precisa temperar. Por conta do tempo e tudo, do custo, né, ovos para mercado, eu também não posso também trabalhar tanto, senão não tem lucro, que a gente já passa num preço acessível para o cliente revender, né. Aí, resumindo, eu digo, meu Deus, a gente vai fazer o quê agora? Isso, resumindo, deu certo. Fizemos as caixinhas do Dia das Mulheres. Aí veio a Páscoa, a gente fez os ovos de colher, fez tudo. Aí depois, passou Páscoa, o Dia da Mulher, veio o Dia das Mães, se eu não me engano. Março, abril, Páscoa, maio, Dia das Mães, isso. Aí no Dia das Mães, a gente... E agora? A gente precisa divulgar, porque todo o lucro que a gente ia ganhando, a gente ia se mantendo desempregada, né? Aí no Dia das Mães, a gente... E agora? A gente precisa divulgar. Eu tinha uma impressora em casa, eu ainda tenho, mas ela deu defeito. Aí fiz caixinhas personalizadas, a minha mãe fez trufa e a gente encheu as caixinhas. Vou deixar aqui também uma foto das primeiras palavrinhas, das primeiras trufas que a gente fez para vender nas caixinhas. Isso a gente divulgou antes, que estava fazendo, né, as caixinhas, as pessoas iam encomendando, até os próprios clientes que comprou na Páscoa já sabia o chocolate, já sabia o sabor do recheio, que era caprichado. Minha mãe trabalha super bem. Falar nisso, eu vou até deixar aqui o arroba da minha mãe, NN Mimos de Chocolate. Quem quiser ir lá seguir ou ver a nossa história, tá lá, Páscoa 2020. Todas as páginas das nossas Páscoas até o dia de hoje. Tá lá, se quiser ver o início de tudo, onde tudo começou, vai lá. Isso. Aí a gente começou a trabalhar para o Dia das Mães, que foi incrível. Gente, Deus surpreende demais. A gente fizemos cesta de chocolate, a gente fez
Eu botei também produto da Natura junto a minha amiga, né, uma parceria com a minha amiga, ela vendeu pra mim produtos da Natura, sabonete, hidratante, a gente foi montando aqueles kits. Olha, no meio desse vídeo, uma dica que eu quero dar pra você. Primeiro, coragem. Você tem que ter muita coragem, muita fé em Deus. E segundo, confiar em você. Confie em você que tudo dá certo. Primeiramente em Deus, em você. E quarto, tenha uma pessoa na sua vida que lhe apoie. Independente do que você for fazer. Olha, não dá ouvido a gente que vai chegar assim e dizer, ah, tu vai investir nisso, tu vai ter prejuízo. E se tu não vender, minha gente, ó, chove de pessoas com esses comentários, pelo amor de Deus. Você que está iniciando seu negócio, não dá ouvido a pessoas que vêm te falar essas coisas. É como diz a história. Não receba conselho de pessoas que nunca construiu nada. Nunca construiu nada, vim optar na sua vida. Quando derem o conselho, olha assim para a pessoa e diz, é de tu mesmo esse conselho? Então, ó, entra aqui e sai aqui, não dê ouvido. Mas tenha pelo menos uma que lhe apoie, que diga, não, vai dar certo. Você vai fazer, você vai conseguir, siga em frente. E se você não tiver nenhuma, pode ficar aqui comigo nesse canal, que todo dia eu dou dica para vocês e respondo nos comentários qualquer dúvida. Se é uma palavra de incentivo, se é uma palavra que você vai conseguir. Tô aqui pra ser essa única pessoa que vai te incentivar, porque eu tenho experiência do que eu passei. Eu sei onde eu errei, onde deu lucro, onde não deu. Apesar que Deus foi tão maravilhoso comigo que quase eu não tive percas. A única perca que eu tive foi esse investimento que eu fiz, que a gente comeu, mas não foi perca, porque foi através dele, né, que eu divulguei o meu trabalho. As pessoas conheceram, então não foi perca, foi um investimento. E sobre isso, eu vou deixar aqui fotos para vocês da minha cesta com Natura, da minha cesta de café da manhã, também fiz, porque eu queria preencher o ano inteiro de coisas de trabalho e tudo, né? Como ia ser, porque se era uma renda extra, eu não queria que ficasse só na Páscoa. Vou deixar foto de tudo aqui, vai ficar passando as fotinhas aqui pra vocês verem das coisas que eu fiz. Bordada, acompanhada de chocolate na caixa, foi muita ideia. Eu e minha mãe trabalhamos demais, a gente é parceira, né, nisso. E resumindo, devido à minha dificuldade, depois que eu tive o meu filho e tudo, eu acabei parando um pouco com as cestas e com os personalizados de papel. A impressora deu defeito e eu não mandei ajeitar. Tudo, eu até parei, né, uns 3 anos, eu parei 3 anos de fazer as cestas, os chocolates, as cestas, os kits de Natura também eu parei. Por quê? Vou explicar. O meu filho nasceu, ficou muito difícil. As pessoas, elas pedem as coisas muito em cima da hora, aí tipo, pra tá carregando criança e tudo, pra ir pro centro, 3 vezes, 4 vezes na semana com o bebê, ou até mesmo depois que ele fez 1 ano, 2 anos, ele não ficava com ninguém, porque passou aquele ano de pandemia, a gente ficou muito isolada, o meu filho não tinha muito contato com outras pessoas e tudo, era mais eu e meu esposo e minha filha. Às vezes que eu ia na casa da minha mãe, eu sempre tava com ele. Tipo assim, ele não ficava, ele chorava muito, ele não ficava com a minha mãe, que nem a Heloísa ficava. A Heloísa era apaixonada pela minha mãe, era tranquilo, mas ele não ficava. Aí, resumindo, ficou tudo muito difícil. Não porque eu não tinha lucro, mas sim porque eu não tinha disponibilidade. Tipo assim, pra ir para o centro, pra ir no mercado, não era toda hora. Às vezes o cliente me pedia coisa à noite pra tarde, aí ficava complicado, né? Pra tá deixando o menino e tudo, ele não ficava. Aí eu parei. Aí foi quando a minha amiga me deu essa ideia, mandou pra mim e a foto, e ali eu tive a ideia de que eu devia voltar a empreender com essa festinha na mesa. Aí foi onde tudo começou. Eu já fiz a minha 5ª festa e graças a Deus está dando super certo. Você que está iniciando nesse processo de festa na mesa, não é um investimento muito alto, é um investimento baixo. Você também
acumula muito estoque, você não precisa estar distante, tipo, quando eu ia montar a cesta, eu não tinha estoque de guloseimas em casa, de chocolate, eu tinha que estar indo atrás, tinha que estar indo buscar, porque tudo que eu ia pegando, eu ia investindo aqui nas minhas coisas de casa, gastando com meus filhos, eu nunca me preocupei, até me preocupei, eu fiz estoque de pelúcia, vou deixar aqui de coração de pelúcia, de coração, eu fiz estoque de cesta, embalagem eu tinha estoque, mas a guloseima mesmo eu não tinha estoque, tipo suco, até por conta do prazo de validade, eu nunca me importei também de olhar se era validade longa, eu usava muito produto da Balduco já por isso, né? Só que sempre faltava alguma coisa. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade o pessoal gosta muito de cesta que venha pãozinho fresco, bolinho, mini bolinho na cesta, decoradozinho. Aí isso era muito dificultoso para mim providenciar no dia, entendeu? E mesmo o cliente que pedisse com 3, 4 dias era raro. A maioria das pessoas pedia à noite para entregar no outro dia. Aí, resumindo, eu voltei, né? Aí eu vou empreender com a festa na mesa, tá dando super certo.